Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que tem deixado os catequistas de cabelos brancos, preocupados realmente com a nossa catequese, que é a presença das crianças na missa. E essa presença das crianças na missa está muito ligada à presença dos pais, porque as crianças não vão à missa, não estarão na igreja se alguém não levar, se alguém não acompanhar e se alguém não der um exemplo. E nós temos pensado, repensado muito sobre esse assunto. Inclusive, no nosso grupo, isso rendeu até uma apostila a respeito da catequese e da missa. Essa apostila foi construída com testemunhos e exemplos de vários catequistas de várias paróquias do Brasil. Nós temos ali quase 60 páginas só de sugestões, exemplos, testemunhos, partilhas, inclusive até um pouco de anseio, desesperança e também um pouco de desânimo com relação a esse assunto. Mas nós sabemos que ele tem solução e a solução está dentro do que nós fazemos na igreja, que é a evangelização. Nós precisamos pensar hoje na evangelização dos pais, na evangelização da família. E esta semana, esse assunto é bem a propósito, já que estamos na Semana da Família e também falando um pouco da vocação à família. O que essa família precisa levar aos filhos como exemplo, como testemunho. E uma das participações da família na construção do filho é com certeza a parte religiosa. O que nós podemos então, como catequistas, fazer para que os pais participem efetivamente da missa e da celebração? Nas nossas comunidades, nós temos a missa da catequese. Normalmente, ela é de toda a comunidade, não só da catequese, porque não há um tempo assim dedicado somente às crianças. Algumas paróquias até conseguem fazer essa ação de ter uma missa voltada mesmo para as crianças. E eu, no meu tempo de catequista, lá no começo, lá 10, 12 anos atrás, eu fui muito entusiasta dos fantoches, das historinhas, dos bonequinhos, do pãozinho, da carteirinha, da figurinha no álbum, enfim. O que eu pensava naquela época, era que a criança tinha que estar ali, a presença dela. Não pensei realmente até que ponto essa presença realmente é importante e constrói esse nosso pequeno cristão. Explico. Se nós pensarmos na presença da criança, principalmente as crianças pequenas, que estão aí com 7, 8 anos e um pouco longe da primeira Eucaristia, elas não vão entender o rito, elas vão se aborrecer e elas não vão gostar de estar lá 1 hora sentadinhas, quietinhas, bonitinhas, fazendo tudo aquilo que a comunidade quer que ela faça, entenda que ela tem que fazer. Isso é complicado, gente, muito complicado. Ela está ali numa missa, num banquete, numa comunhão com Jesus Cristo, na partilha de um pão que ela não pode ainda participar. Nós podemos voltar lá atrás, no começo da nossa igreja, e ver que, em princípio, as crianças não participavam integralmente da missa. Por quê? Porque elas não comungavam. Então, as crianças ficavam na missa até as leituras bíblicas e saíam. Essa saída, aliás, que deu origem ao nome missa, porque missio era saída, do latim. Então, a missa partiu daí. As crianças ou os catecúmenos que ainda não estavam preparados para a comunhão só voltavam na celebração depois, da celebração eucarística, depois que as pessoas comungavam. Isso funcionou durante muito tempo. Aí parou, porque
a missa passou a ter um sentido diferente para a comunidade. As crianças começaram a participar com as famílias e estão ali na missa, no rito integral, desde a acolhida do padre até a bênção final. E o que é que nós podemos entender hoje dessa participação das crianças dentro de todo, esse rito que dura 1 hora, pelo menos? Nós temos que entender que as crianças precisam ter liberdade para levantar, se assim tiverem vontade, para tomar água, se tiverem vontade, para fazer xixi, se tiverem vontade. Mas sempre pensando que essa ação das crianças não pode atrapalhar o rito e nem incomodar as demais pessoas que estão ali. E essa é uma dificuldade muito grande. Mas, sanadas essas dificuldades, nosso maior problema realmente é a criança estar lá. Hoje eu percebo na nossa catequese, na paróquia onde eu atuo, que mais ou menos, eu diria assim, 20% das nossas crianças está na missa da catequese. Ao fazer a cobrança entre aspas, com os pais, do porquê vocês não estão na missa, tem alguma dificuldade, horário, os pais ou trabalham no horário da missa, ou vão em outro horário de missa, ou realmente não vão à missa. Que nós temos hoje, infelizmente, muita catequese pelo sacramento e não catequese de verdadeira iniciação à vida cristã. Aí cabe uma conversa, entre catequistas e pais, um trabalho, pontual com cada família, do porquê dessa, falta à liturgia, que a liturgia é complemento da catequese, não tem como nós fazermos uma catequese que leve a liturgia sem se preocupar que as pessoas precisam estar lá no rito, na celebração. Inclusive, hoje nós temos, dentro da catequese de iniciação à vida cristã, alguns ritos, que nós trouxemos do RICA, do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, alguns ritos interessantes e muito importantes, que seria entrega da palavra, entrega do Crio, entrega do Pai Nosso. Essas entregas são feitas dentro da celebração da missa. E muitas vezes a gente vê isso sendo feito hoje sem que os pais não saibam por que estão entregando o Pai Nosso para o seu filho. Porque precisa fazer uma celebração para acolher as crianças na catequese. Porque precisa fazer uma celebração para entregar uma Bíblia. Porque precisa fazer uma celebração para entregar o Creio. E aí nós paramos aqui e pensamos assim, mas qual é o significado realmente dessas entregas, dessas celebrações? Muitos adultos na nossa igreja desconhecem, não sabem o porquê, nem quando, nem da onde. E nós precisamos fazer isso voltar para as famílias, voltar à mistagogia, às entregas, da evangelização, daquilo que faz com que você se converta e entenda a Igreja Católica. Sem esse entendimento, dificilmente nós teremos alguém que goste de ir à missa, sinta necessidade de ir à missa e não faça só por hábito. Que eu entendo que muitas pessoas, por exemplo, muitos catequistas, muitas paróquias, muitos padres usam como meio de levar as nossas crianças à missa, nossos pais, os comprovantes, carimbinhos e carteirinhas e figurinhas, etc. Por quê? Porque acredita-se que indo à missa sempre, toda semana, criar-se-á um hábito. Só que missa não é hábito. Missa é a celebração da nossa fé. Nós celebramos quando temos vontade, sentimos necessidade, não porque nós somos obrigados e fomos habituados a isso. E alguns catequistas até falam aqui para mim que essa obrigatoriedade, agora no começo, leva depois a que as crianças gostem da missa, a que as famílias continuem indo à missa. Aí eu tenho um testemunho muito interessante de uma catequista do nosso grupo, do Catequista de Informação, que me falou o seguinte:
que na paróquia dela, durante mais de 10 anos, eles trabalharam com essa carteirinha, com esse comprovante de missa, onde se carimbava, né, todas as vezes que as crianças iam, e esse carimbo, esse comprovante era levado lá para um ponto de catequese. Aí estabeleceu-se isso, né, como norma dentro da paróquia e foi feito por quase 10 anos. Então eles pensaram assim, puxa, não precisa mais disso. Hoje nossas famílias estão participativas, estão indo à missa, nós percebemos que as crianças estão lá e acabou-se o comprovante. Passou-se a convidar apenas as famílias para que estivessem na celebração da catequese. E o que foi que aconteceu? Esvaziou-se. Mais da metade das famílias passou a não ir à missa. Ou seja, aquele comprovante não converteu. Porque as pessoas iam à missa como uma obrigação e nunca tentaram entender a missa ou receberam uma catequese sobre a missa. Isso é muito importante quando a gente fala de adultos. Não adianta eu pegar as crianças e colocar para ela ali que ela precisa ir à missa, que ela precisa, porque ela precisa aprender, porque ela precisa saber, porque não tem sentido ir à catequese não ir à missa. A criança, enquanto criança, ali na primeira infância, até 12, 13 anos, não vai entender isso. Ela vai, se ela tiver, além da nossa fala no encontro da catequese, o exemplo e testemunho dos seus pais. Por que os seus pais vão à missa todo domingo? Porque eles querem que eu vá junto. Aquela conversa, por que isso, pai? Nossa, o que está acontecendo? O que vai acontecer agora? Por que nós fazemos essa leitura, aquela leitura? Os próprios pais não têm essa catequese e não têm esse meio de comunicação com os filhos. Não tem como explicar aos filhos uma coisa que eles desconhecem. Então hoje eu acredito que para levar os pais à missa, nós precisamos fazer catequese com os pais, antes de mais nada. E eu, né, ainda acho que não é necessário nada que obrigue nem as crianças nem as famílias à frequência da missa dominical. Mas se a comunidade, se a paróquia acha necessário, faça-se, mas pese o que vai acontecer lá na frente. Se realmente essa obrigatoriedade está evangelizando, está convertendo, ou está simplesmente criando, quem sabe, até mesmo uma predisposição a não gostar da missa depois que recebe o sacramento do crisma. Porque muitas crianças fazem isso, não veem a hora de terminar a catequese para não ter mais que pisar na missa. Não é uma mentira e não é uma coisa que eu estou falando do nada. É uma realidade, infelizmente, muito frequente na nossa igreja. Nós não estamos conseguindo converter e levar a frequentar mesmo a comunidade, as nossas crianças da catequese. Os adolescentes têm saído da catequese com 14, 15 anos, algumas paróquias um pouquinho mais tarde, e somem. Eles saem da catequese, recebem o sacramento da crisma e somem. Claro que existem N fatores que podem fazer com que isso aconteça. É uma fase em que os adolescentes estão indo para o ensino médio, estão tendo um pouquinho mais de responsabilidade, vão pensar no futuro, o que é que vão estudar, estão ali passando por todas as mudanças da adolescência e com certeza mexe muito ali. A gente vê que o adolescente, né, ele está trabalhando todas essas questões, as questões físicas, as questões de relações, as questões religiosas, e nós não podemos ser mais um peso na vida deles. Nós precisamos apoiá-lo, ajudá-lo. Eu acredito que no encontro de catequese, seja ele de 1 hora, 1h30, 2 horas, nós podemos fazer muito, muito em prol do entendimento do que é a nossa liturgia, do porquê nós celebramos, sem realmente dar uma
aula de missa, colocar a missa ali no espectro, né, no microscópio. Este é o ato penitencial, este é o glória, este é o oremos, esta é a primeira leitura, creio, tá, significa isso, isso, aquilo. Nós estamos dando uma aula, como se fosse uma aula de biologia, dissecando um ser. Não é isso. Missa é vivência e a celebração. A missa é experiência, vivência, é estar lá para sentir, para celebrar. É ao sentir uma gota de água benta caindo em você, sentir o cheiro de uma vela queimando, ver a luz nos vitrais da igreja, o silêncio, o cheiro das flores e todo aquele sentimento, né, que te leva a um lugar de paz, a um lugar de encontro com o Senhor e a um lugar de partilha com a comunidade. Porque além da oração, da penitência, da oração, da leitura bíblica, nós temos a partilha com todas as pessoas que estão ali. Isso que as crianças e os pais têm que sentir, que a missa é o encontro da comunidade, é a partilha, que ela é importante nas suas vidas. Nós não vamos conseguir realmente evangelizar totalmente os seus filhos. Eles, enquanto crianças e adolescentes, estão em formação, estão amadurecendo. Há muito ainda que viver e aprender. E eles precisam dos pais que, na teoria, já passaram por toda a catequese lá atrás, na infância e adolescência. Se os pais hoje não estão participando da celebração, muitas vezes é porque nós não levamos realmente a evangelização até onde ela deveria ir, que é o segmento. Se nós terminamos o processo de evangelização e não levamos as pessoas a este segmento, a nossa evangelização não aconteceu. A catequese é uma das etapas da evangelização. Na verdade, ela é um miolo. Nós começamos pelo querigma, pelo anúncio, por aquele despertar, aquela vontade de conhecer a Jesus, saber que Ele existe, saber que Ele está ali. Aí nós vamos nos aprofundar no estudo bíblico, no estudo da doutrina, na tradição da igreja, fazendo catequese, que é o tempo maior, e depois essa nossa catequese leva ao segmento. Aí a pessoa está realmente convertida e se transforma num discípulo e, consequentemente, num missionário que vai levar aquilo que ele conseguiu, né, trazer para o outro. Nós não estamos fazendo discípulos missionários na igreja. Não estamos. Nós estamos fechando nossas portas, nós não estamos saindo. Isso é uma coisa que o Papa Francisco tem falado muito. Igreja em saída, porta aberta. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que não necessariamente todos os pais que estão levando as crianças, os seus filhos, crianças, adolescentes, para a catequese, estão evangelizados. Normalmente eles foram catequizados sem realmente ser evangelizados. Receberam ali uma catequese exclusivamente de doutrina, de ensinamento e não de iniciação. É isso que precisa mudar na nossa catequese e dentro da nossa igreja, do nosso fazer catequético. Essa visão que nós temos de que precisa-se criar 1000 planos para levar os pais à missa. Não, nós não precisamos criar 1000 planos. Nós precisamos evangelizar os pais. Mas, aí tem uma pergunta, mas enquanto isso não acontece, nós vamos deixar que todas as crianças frequentem a missa quando quiserem? Afinal, elas estão na catequese. Não, nós podemos realmente fazer muita coisa interessante na missa dentro do que a igreja permite para fazer com que as crianças estejam lá. Isso tudo, gente, está disciplinado num documento chamado Diretório para Missa com Crianças. É um documento da Sagrada Congregação para o Culto Divino, da Santa Sé, de 1973. É antigo, né?
Esse documento de 73 foi aprovado pela CNBB em 1977. Ele é um anexo de um outro documento chamado Diretório da Missa com Grupos Populares. Estes diretórios, por mais que estejam aí lá da década de 70, 40 anos mais atrás, eles são atuais. Se a gente for ler o que está escrito lá dentro do diretório, nós vamos ver que dá para fazer tudo isso hoje. Existem liberdades que nós temos dentro da missa com crianças, coisas que podemos fazer. Uma delas é não ter uma linguagem muito rebuscada para falar com jovens. Então lá também aí vamos começar pelo próprio sacerdote. A linguagem que ele tem com as crianças, sim, é muito importante mesmo a presença ativa do nosso sacerdote, do padre na missa. Além de fazer uma acolhida especial às crianças, às famílias que estão ali, o sacerdote precisa dirigir a homilia a eles, né? Falar numa linguagem que as crianças entendam, interagir com as crianças durante a missa, envolvê-las mesmo em alguns momentos e falar com elas, tornando a presença delas ali importante. Sem o sacerdote fazendo isso, fica difícil a gente conseguir levar as crianças a gostar da missa, conseguir fazer com que os pais queiram ir à missa, porque eles vão ter muito trabalho para fazer os pequenos ficarem quietos, ficarem comportados. Agora, se eles estiverem interessados realmente na missa, a conversa é outra. Assim, existe também a possibilidade de se colocar as crianças em lugares, né, separados, nos primeiros bancos. Eu acho interessante que não se coloque só as crianças ali, coloque-se também as famílias, os pais, aquele adulto que está acompanhando a criança. Pode reservar um espaço na igreja a eles, né, um lugar especial, mas não só as crianças, desde que os pais também estejam ali ou logo atrás. Porque a gente tem também umas experiências interessantes de paróquias que reclamam que quando as crianças ficam separadas é difícil controlá-las. Elas começam a conversar, cochichar e se cutucar, etc e tal. E isso também não é uma coisa que, né, seja interessante para a nossa missa, porque nós não queremos também fazer com que o resto da comunidade se incomode com as crianças. Mais uma pergunta aqui. Mesmo assim, mesmo tendo essa missa especial, mesmo tendo esse sacerdote que interage, mesmo envolvendo as crianças nos serviços da missa, muitas vezes os pais não têm tempo. Olha, gente, essa é uma coisa que, infelizmente, nós não podemos, não cabe a nós tomar atitudes ou ações que mudem esse tempo das famílias. As próprias famílias precisam trabalhar isso dentro delas. Como eu já falei no princípio, isto é uma questão de evangelização, de tocar o coração das pessoas, daquele encontro que todos devem ter tido com Jesus lá atrás, para entender o que ele é hoje na sua vida. Então, hoje, uma coisa que nós temos na nossa igreja a oferecer é o catecumenato de adultos. E o catecumenato não é só para quem não recebeu os sacramentos, quem não foi batizado, não fez a primeira Eucaristia, quem não fez crisma. O catecumenato também é para as pessoas que querem, né, refazer a sua catequese da infância. É muito interessante as paróquias que têm essa catequese de adulto, que sente dificuldade com relação aos pais, convide para esse catecumenato de adultos. Outra coisa é a catequese familiar, a catequese envolvendo os pais especificamente, fazendo com que eles participem daquilo que está sendo feito com seus filhos lá na igreja. A catequese não pode ser alheia à liturgia e não pode ser alheia à família. Não se traz família para a liturgia se você não interagir com ela. A família faz parte da nossa catequese. Se eu tenho hoje uma turminha
de 10 crianças, eu devo ter consciência de que eu não tenho 10 catequizandos. Eu tenho, no mínimo, 30. Cada um deles tem um pai e uma mãe, ou hoje a figura da família, né, já não é mais aquela de pai e mãe, pode ser avós, pode ser tios, pode ser 2 mães, podem ser 2 pais. Nós temos que também aceitar isso, entender isso. Os núcleos familiares hoje são diferentes. Nós temos muitas famílias de pais separados, famílias híbridas, formadas por vários núcleos diferentes. Temos crianças que têm irmãos, filhos da mesma mãe ou filhos do mesmo pai, que convivem ali. Então nós temos uma família muito diversa daquela sagrada família, pai, mãe e filho. E todos são família. Nós temos que entender isso, trabalhar isso dentro da nossa igreja, entender isso, aceitar, acolher, discernir, acolher. É isso que pede nosso Papa, que está no último documento da família que ele escreveu. Nós precisamos pensar a família diferente daquele quadradinho a que nós estamos acostumados a pensar. Sem pensarmos família dessa maneira, nós não vamos atingir a família. Nós vamos continuar batendo sempre na mesma tecla. Mas eu faço tudo, mas ninguém vem, ninguém me escuta. Talvez porque eu não esteja falando aquilo que as pessoas gostariam de escutar, precisam escutar. Então é isso que o catequista hoje precisa fazer, entender a família, saber até onde vai a nossa catequese, que não é só na salinha, é além, é fora da nossa igreja. Nós precisamos sair da nossa catequese, ir lá para a rua, ir lá para a casa das pessoas a quem nós queremos atingir. Vamos encerrar aqui esse vídeo, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer colocação pode ser feita depois por comentários ou por mensagens. Ok? Muito obrigado. Ângela Rocha, do grupo Catequistas em Formação, www.catequistasinformação.com. Um abraço.